A possibilidade de legalizar os jogos de azar no Brasil foi ventilada pelo governo federal como forma de aumentar a arrecadação de impostos. Desde a extinção dos bingos no país, esse assunto não tinha voltado à tona até então. Para saber os dois lados dessa proposta, estão conosco o ex-presidente da Associação dos Bingos do Rio Grande do Sul, Márcio Augusto Silva, e o psicólogo Nino Mark. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores. Para começar, pergunto para o Márcio. Márcio, essa pode ser uma alternativa, então, para aumentar a arrecadação de impostos, na tua opinião? Sim. Vem se vendendo essa ideia, né? Essa seria uma das justificativas, né? Que o governo hoje, na crise que se encontra, né? E que nós, com o mercado hoje no Brasil de jogo ilegal, em torno de 19 bilhões ano, isso aí, só aí se deixa de arrecadar, só nesse potencial uns 6 bilhões anos, no mínimo. A gente pode incluir o jogo do bicho, o tradicional Todo, jogo né? do bicho. Botando num geral, né? Sim. Todo jogo que tramita, tanto na internet como o tradicional jogo do bicho. Sim. Bom, a gente fica imaginando o impacto dessa arrecadação, mas também o impacto na sociedade. É possível a gente pensar, então, que o jogo de azar, né, esse termo já explica alguma coisa, né? Tem um significado. Na tua opinião, Nino, isso poderia teria um impacto prejudicial na nossa sociedade de imediato, assim? Ou a gente pode repensar o jogo de azar de uma forma diferente do que era, por exemplo, no passado? Sim, algumas implicações poderão ocorrer. Na verdade, a prática de jogos sempre existiu na história da humanidade. A gente, quando é pequeno, somos estimulados pelos nossos pais a exercitar algum tipo de jogo. Quando a gente chega na fase adulta, alguns outros jogos podem ser mais interessantes. O que chama atenção para nós, do ponto de vista de saúde mental, é o seguinte: existe uma diferença entre os jogadores recreativos, aqueles que fazem o uso do jogo para o prazer, como válvula de escape, na tentativa de aliviar os estressores emocionais, e aquele jogador que a gente chama de jogador patológico, né? O Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM-5, a 5ª versão, classifica como o transtorno do jogo. Então, aquele sujeito que progressivamente vai aumentando aquela ansiedade da qual ele não imaginava que um dia iria ocorrer com ele, ele começa a buscar o jogo como uma tentativa de solucionar os seus problemas, né? E aí podem ser de várias ordens, financeiros, pessoais, emocionais. E aí começa uma busca desenfreada, né? Principalmente para tentar reverter um prejuízo financeiro e também um alívio desses estressores emocionais, né? A gente popularmente chama de vício no jogo. Dá para classificar assim também? Seria um comportamento de viciado, não agora em um entorpecente ou algum produto químico, mas sim pela adrenalina, pela emoção que causa o jogo. Exatamente. O vício ele é muito idêntico ao vício de qualquer outra substância. As psicoativas, por exemplo, o álcool, o tabaco, cocaína, maconha. Os critérios diagnósticos são os mesmos, né, inclusive. Uma coisa importante que chama a atenção é que, nesse universo de jogadores, 20%, a menor parte, ele é um jogador patológico, ele tem o transtorno do jogo. Então, a grande maioria, é importante falar isso, a grande maioria não tem essa dependência, né, pelo jogo. A questão que chama a atenção é o seguinte, que esses 20%, eles representam 60% dos lucros, né, das pessoas que estão por trás do jogo. Esse dado ele é muito idêntico ao dado último levantamento nacional, em 2012, feito pela turma do professor Laranjeira, que mostra que 20% das pessoas que mais bebem no país, elas consomem 56% de todo o álcool no país. Então, o que acontece? Por exemplo, fazendo uma ponte com a Ambev, com álcool. A Ambev não está interessada em quem gosta de um chopinho, uma tacinha de vinho. Eles querem os bebedores problemáticos. Da mesma forma, as pessoas que estão por trás das práticas, né, desses jogos de azar, eles querem as pessoas com problemas, né? Sério, agora eu queria perguntar para o Márcio também, Nino, só dar um espaço para ele falar sobre isso. Eu queria te perguntar, Márcio, tu como ex-presidente do sindicato, tu encontrou muitas pessoas viciadas. Qual é a tua percepção em relação a isso que a gente está comentando agora, da questão do vício? Porque assim, o vício existe, tem gente que tem vício, por exemplo, de ficar no celular, tem gente que tem vício Posso fazer uma de pergunta jogos de bem internet, objetiva por para exemplo. o Márcio? Tu joga, Márcio? Tu
tu Algum gosta tipo do jogo? de Porque jogo, geralmente as sim. pessoas dizem, dono de bar geralmente não Não bebe. bebe. E essa perspectiva do Nino é eu interessante. bebo moderadamente. Sim, Tá? e joga moderadamente. E jogo moderadamente. Eu quero parabenizar o Rony pela colocação inicial dele, porém, no final, eu discordo plenamente. Porque nós temos uma questão, né? O jogo, em 80% do mundo civilizado, ele é regulamentado. As empresas e os empresários, e aí entra, o Rony colocou que os empresários buscam o compulsivo, nós não buscamos o compulsivo. Enquanto eu tive atuei nessa atividade de bingo e trabalhei aqui, eu busquei sempre gerar dentro do meu ambiente de negócio condições saudáveis. Então, uma das coisas é, por exemplo, eu jamais dei crédito ao jogador. Jamais isso não se dá. O jogador não tem que ter crédito, ele tem que se divertir. Não, crédito pressupõe dívida, né? Então, nisso eu discordo de ti, Rony. Existem em todos os setores bons e maus empresários. Então, se o Estado não regulamenta, não cuida e não dá condições de o bom competir com o mal vai prevalecer. Então, o que aconteceu no mercado, hoje nós temos uma questão ética e de princípios. O jogo está aí, em várias esquinas, na internet. Eu tenho filhos pequenos, minhas filhas, né? Hoje, os apps é um absurdo a quantidade de jogo que se tem hoje nas lojas de app, né? Então, quer dizer, nós vamos fechar os olhos, ou deixa ele correr na contravenção como ele está hoje, ou botamos ele para dentro da tutela do Estado, um Estado honesto, correto, tá? E isso se torna, a gente pode controlar melhor esses jogadores compulsivos. Em Portugal, na Europa, tem tem leis, uma delas é o autoimpedimento. O próprio jogador que se sente sem controle, ele se declara autoimpedido e nenhuma casa pode deixá-lo entrar. E, caso contrário, a própria família pode tentar impedir a pessoa. Quer dizer, os dados que nós temos são de 2% a 3%, no máximo, de pessoas com jogadores compulsivos. No período que eu atuei, não vi grandes casos. Existe, concordo, e tem que tratar essas pessoas. E os empresários são parceiros e querem isso. Querem encaminhar e querem ajudar isso. Agora, nós podemos deixar o jogo hoje na mão da contravenção ou do crime. Existe uma corrente que diz, vamos criminalizar o jogo. Perfeito. Também eu acho justo. Só que hoje a contravenção, a contravenção, né, que não é um crime, é uma contravenção, deixa na mão de uma faixa de contraventores, pessoas acostumadas a lidar nesse meio. Se criminalizar, o jogo não vai acabar, ele só vai passar para a mão de criminosos. É só optar onde que o jogo vai estar. Ele existir, ele vai. Desde o início do mundo sempre teve aí. Agora, são duas perspectivas, né? De um lado se defende a questão econômica, Exato. né? E a ideia de se retornar com os jogos de azar defende a primeira bandeira, né? A ideia principal é essa, e a outra ideia é uma questão de saúde mesmo, saúde mental. Eu vou tentar, a gente tem alguns números, eu sei que vocês vieram preparados. Por exemplo, na questão econômica, dá para a gente mensurar o impacto na arrecadação com o fechamento dos bingos, por exemplo? Com o fechamento, naquele momento, porque nós estamos falando só de uma atividade bingo. Sim. E esse projeto hoje, que se fala lá no Congresso Nacional, seria o marco regulatório do jogo no país, que daí vai englobar jogo do bicho, vai englobar jogo na internet, vai Cassinos englobar também? Cassinos, né? Tudo quanto é tipo de modalidade de jogos. As caça-níqueis também são... Também. Se incluem. Modalidades de apostas esportivas, né? Então, hoje, se tu pegar esse mercado, o potencial dele no Brasil hoje, de imediato ele sairia gerando de 10 a 15 bilhões de tributos ano. Isso é minha estimativa. Então, o estudo chega a 19. Mas o potencial de mercado de jogo no Brasil é de 55 a 60 bilhões ano. E, tranquilamente, isso pode gerar de 25 a 30 bilhões de tributos. Sim. Né? O impacto em termos de empregos é de 1 milhão para cima de empregos. O impacto em termos do entorno, por exemplo, cassino, não pode ter cassino aqui.
né, na Rua da Praia, né? Ou ali no centro de Canoas, né? Não, o cassino tem que ser um local específico e que seja investido para que aquele local seja para isso. Isso dá um volume fantástico de emprego na construção civil, de melhoria da região que for escolhida para ter esses cassinos. Então, Las Vegas é um exemplo, né? Nós temos hoje o maior, até o ano passado, o ano retrasado, o maior ponto turístico em número de visitantes ano é Las Vegas. 41 milhões de pessoas ano visitando uma cidade. Isso, o Brasil não consegue ter 10 milhões. Sim. Agora, Nino, eu estava pensando sobre o que tu falaste sobre a questão das pessoas que se viciam, né, na atividade de jogos. Existe alguma relação... Sim, aí nós tivemos as pessoas que eram viciadas, aí o fechamento das casas, dos bingos, enfim, e essas pessoas não tiveram mais para onde ir. Tá? Elas provavelmente teriam que ter procurado alguma ajuda psicológica, algum tratamento para isso. Ou estão nos clandestinos, né? Porque é fácil sair do vício, por exemplo, só fechando e proibindo a atividade, ou essas pessoas acham uma forma de conseguir utilizar e manter o vício? Acho que 2 pontos importantes. Então, um econômico e outro de saúde mental. Vou começar pelo de saúde mental. O transtorno do jogo está claramente associado a transtorno por uso de substâncias, entre elas já citei o álcool, a cocaína, o tabaco, que a dependência química é uma doença crônica, muitas vezes complexa, recidivante e deletéria do sistema nervoso central. Nós temos uma prevalência mundial de 0,3% de pessoas que são acometidas pelo transtorno do jogo. Metade delas em tratamento já tiveram ideação suicida, ou seja, ocorreu na sua mente a ideia de tirar a sua própria vida, e 17% delas tentaram suicídio alguma vez. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o nosso governo nunca olhou para o aspecto saúde mental nesse país, muito menos para problemas associados ao uso de álcool e drogas. O serviço de saúde está combalido há muito tempo, também está sobrecarregado. Então, nós vamos pensar o seguinte: essas pessoas que estão com esse problema, com essa doença, para onde que elas vão? Exatamente é isso. Como tu me perguntaste, eu te devolvo a pergunta. Não tem para onde elas irem. Por exemplo, só para fazer um outro paralelo, produtores de ópio na China e no Afeganistão, o último relatório agora da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, aponta uma alternativa para esses camponeses que produzem o ópio ilegalmente, como um outro meio de exercer alguma atividade laboral sustentáveis para eles. Quando a gente pega assim dados, estimativas econômicas, tentando criar um lastro para apoiar essa ideia de que o bingo, os jogos eletrônicos são viáveis para o país, a gente muitas vezes age como um jogador problemático, né? Pensando na gratificação imediata, né? E tentando, através de um pensamento mágico, resolver os problemas do país, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Se vocês pegaram um relato de um dependente, de uma pessoa compulsiva por jogo, agora, recentemente, eu estava vendo no Google, dê um Google, vocês vão ver vários relatos. Inclusive, conversei hoje com uma pessoa que está 9 anos limpa das drogas e também da prática do jogo. Ela vai te dizer o quão difícil é, a luta que ela faz. Inclusive, eles se apoiam nos princípios dos 12 passos, dos Alcoólicos Anônimos, e a batalha diária que eles têm para não acessar o jogo. Essa pessoa viciada no jogo, só para completar, Bill, essa Sim. pessoa que é viciada no jogo que tu conversou hoje, por exemplo, Nino, ela, se não fosse os jogos, se ela não tivesse encontrado os jogos, ela seria viciada em alguma outra coisa? O perfil psicológico dela faria com que ela se viciasse em algum outro produto, algum outro tipo de vício? Pode ser. Tem um perfil, tem uma característica que apoia esse diagnóstico do transtorno do jogo. Em geral, são pessoas impulsivas, compulsivas, com distorções cognitivas, elas avaliam mal ou completamente a realidade, minimizam o risco, muitas são cheias de energias, muitas são onipotentes e algumas têm um perfil, uma característica um pouco diferente, são solitárias. A gente pega já o perfil de meia-idade, idade mais avançada, provavelmente poderiam desenvolver uma dependência de uma outra substância, né? Ou um transtorno mental grave. Inclusive, o transtorno do jogo está associado a comorbidades psiquiátricas, como a gente chama, transtorno de humor, depressão, bipolaridade,
que são doenças graves e muitas vezes incapacitantes. Bom, não é a ideia que eu defendo, mas eu vou lançar e quero saber da opinião de vocês, partindo do princípio, por exemplo, do mesmo exemplo que se fez com a legalização ou a descriminalização ou a regulação do uso da maconha no Uruguai. No projeto do presidente Mujica, a ideia seria que parte do dinheiro arrecadado voltasse para o tratamento, criando até mesmo, como não existe, bem tu lembraste, Nino, a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar o álcool ou qualquer outra dependência no Brasil, para onde vão essas pessoas, de se criar um espaço para isso, para os dependentes de jogos. O que vocês acham dessa ideia, se isso já está previsto no projeto ou não, mas se isso poderia ser uma alternativa para tentar agradar ambos os lados, a quem se preocupa com a saúde mental do povo e quem também está interessado no jogo de azar. Exato. Eu quero, assim, ó, toda vez que a gente discute esse assunto, eu até pensei 2 vezes antes de vir aqui, tá? Porque, com todo o respeito, Nino, as pessoas, assim como... Primeiro, o Estado não pode tutelar, nos dizer o que é que nós temos que fazer e como viver. Nós temos que ter o direito, respeitando os limites, né? Mas sempre é feita uma comparação quando se entra nesse debate e se leva o jogo comparando a um ópio, comparando a tudo que é de ruim, né? E sendo que o jogo está presente na nossa vida desde o que nascemos, né? Então, será que não existe jogo bom? Será que não existe jogo legal? Então, porra, vamos fechar a caixa, vamos fechar tudo. Então, vamos fechar as indústrias de bebida, né? Porque dependente condenar 100 que sabem se divertir. 99, vamos dizer assim, ou 2 não pode condenar 98. Quer dizer, nós vamos tutelar a nossa vida pelos que não têm condições de se garantir? Não. Então, uma das coisas que me incomoda muito é isso. Nós temos empresários decentes nesse país que tentaram trabalhar nesse ramo. Eles foram retirados desse ramo. E hoje o jogo está aí, ele continua e não vai acabar. Eu defendo um jogo legalizado. Não sei se vou voltar a atuar nessa atividade, mas eu defendo que o jogo... Antigamente, eu sempre dizia para a pessoa, eu tenho CNPJ, endereço fixo, tá? E endereço residencial. Quer dizer, um promotor tinha onde me achar, um fiscal tinha onde me achar, tudo. Acabaram com todos os empresários. O que é que fizeram? Hoje, a gente sabe onde tem bingos, onde tem caça-níqueis, onde tem tudo. E a polícia consegue fazer alguma coisa? Nada. Porque tira de uma, aparece na outra esquina. Então, é enxugar gelo. E, concordo, as coisas têm que ser tratadas com seriedade, não se pode menosprezar pessoas que não tenham condições de se gerenciar, de se administrar. Mas não podemos simplesmente pegar dois maus e comparar todos. Então, a sociedade está perdida. Perfeito. Né? Você ouviu a opinião do Nino? Não, também. A respeito? Eu entendo a opinião do colega. Eu te peço, desculpa até, mas é que vocês têm informações de um lado. Eu não sou oriundo do ramo do jogo. Sim. Eu me criei nessa cidade, fui bancário, trabalhei com comércio, tive loja de carro e, por uma oportunidade, acabei entrando nesse negócio. E gostei, achei muito interessante. Mas dá para trabalhar sério, é só deixar. Tu acha que essa seria uma boa alternativa, no caso de reverter parte do dinheiro arrecadado nos impostos? Não, apoio. Exclusivamente para o tratamento de viciados em jogos? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nino? Eu penso que todos nós aqui temos também CPF e endereço fixo. Mas é o seguinte, eu entendo a opinião do colega e só quero dizer que não concordo porque eu trabalho com saúde baseada em evidências, né? Sim. Que é o que funciona. E fazendo um gancho com a legalização da maconha, esse é um problema que também tem muitas frentes aí que estão por trás, né? Existem conselhos da área da saúde mental que defendem a legalização da maconha com um viés extremamente ideológico, né? Eu sou um trabalhador da saúde mental, também faço pesquisa e integro a instituição Cruz Vermelha. Eu que fico na linha de frente, lá na ponta, atendendo as famílias, e muitas delas se endividam para o resto da vida, e tentam buscar ajuda no serviço de saúde público e não conseguem. Eu tenho as minhas dúvidas se, por exemplo, esse dinheiro vai ser revertido para programa de prevenção.
Concordo exemplo, contigo, por exemplo, Nino. Perdão te interromper. Eu concordo contigo, mas eu só queria fazer 2 colocações. O que chega a ti, lógico que vai ser o problema, porque esse é o teu trabalho. O cara que teve o benefício não vai te agradar, não vai te contar para ti que ele está bem com aquela velhinha que usava as tardes para ocupar o dia dela, porque a terceira idade não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É mesmo? Né? Hã? É mesmo? Sim, elas ocupavam. E isso eu tenho experiência. Elas me diziam, Márcio, se eu ficar em casa, eu fico depressiva, eu me aumento com gasto de remédio, o que eu popo em remédio eu gasto aqui. E me sobra muito mais dinheiro. Essa pessoa, ela não ia lá te contar isso. Agora, o que se viciava, sim, esse gerava. Por isso que eu digo, tem que botar empresários sérios no meio que não deem a oportunidade para isso. Se tu não der crédito, o cara não tem como se matar. Ele vai gastar o que tem, mas não vai exagerar. Né? E concordo contigo. Infelizmente, nós vivemos num país que nem sempre os nossos recursos são bem aplicados. Mas só para concluir, ou nós começamos a acreditar nisso e cobrar isso, ou nós não vamos ter nada que funcione nesse país. Eu acho que a posição do Márcio ficou muito clara, a gente já tem. Eu quero saber agora do Nino se essas alternativas poderiam ser um meio termo para a gente tentar chegar num consenso. Se tratando do Brasil, eu não acredito. A gente tem achados aí científicos que mostram que a prática de cassinos e jogos de azar estão associados diretamente com entidades criminosas, né? Parece que andam como irmãos siameses, né? E muitas vezes os cassinos são grandes biombos, né? Para lavar dinheiro. Não estou dizendo que são todos empresários, claro que não. Mas se tratando aqui no Brasil, eu acho difícil montar um mecanismo de fiscalização potente. Por exemplo, nós não temos para o álcool, né? E aí a gente já está claro entre nós, estudiosos, que, por exemplo, o cérebro ele vai buscar maturação, principalmente na região frontal, que envolve as tomadas de decisões lá pelos 20, 24 anos. E nós vemos aí crianças, adolescentes de 15, 14 anos bebendo. Sim. Aliás, a média nacional de experimentação para o álcool é 12 anos. Sim. Então, eu não acredito que a gente vai ter um mecanismo de fiscalização efetivo, né? Essa é a minha grande preocupação. Então, nós temos, por exemplo, a legalização da maconha, que em breve vai acontecer nesse país. Os países que legalizaram a maconha, a taxa de consumo está em torno de 14, 15%. No país, nós temos 2% de usuários regulares de maconha, quase 4 milhões. Então, quando legalizar aqui, e aí eu pergunto, fazendo uma ponte já com essa tua pergunta, será que essas crianças não vão ter um convívio maior com a maconha? Será que não vai aumentar a probabilidade da evasão escolar? Eu não quero sair do foco do tema, né? Mas quem garante que essas crianças não vão ficar mais expostas, desprotegidas? Vou fazer o seguinte, Nino, a pergunta é muito pertinente e nos abre até a possibilidade de fazer um novo convite para ti, para a gente vir discutir essa questão da maconha que está na pauta. O STF há pouco tempo, né, estava discutindo a respeito. Quero agradecer a presença dos dois, a disponibilidade e o debate que foi feito. Essa é a nossa intenção, que as duas ideias fossem expostas, e foi feito isso de maneira em alto nível, tá bom? Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos. Obrigado.